feliz com Jesus? Senta aí, pastor da igreja, esqueci. Oi? Fala o nome da igreja, também esqueci. Isso, irmão. Bom, meu nome é Paulo Vitor, eu sou pastor da Plenitude em Santa Bárbara, Ministério da Plenitude em Santa Bárbara. Temos como pastor presidente o pastor Paulo Ferreira, né, lá de Saboraí. E nós temos o prazer, irmãos, e a honra de estar aqui. Trouxe comigo minha esposa. Gosto de falar que ela é a manifestação da graça de Deus na minha vida, porque eu não merecia, mas Deus me deu uma mulher maravilhosa, né? Percebe pela minha cara que eu não merecia, né, irmão? Porque beleza não tem, né? E eu era pior, irmão. Você viu minha foto antigamente, misericórdia, Deus cegou ela. Mas também trouxe ali o Reginaldo, né? O solteiro mais visitado do Niterói. Não ia perder a oportunidade, né? Solteiro, mas eu tenho vários currículos lá, tá? E eu tenho de verdade, irmão. Tem pelo menos uns 6 currículos lá, 6 currículos para ele lá. Eu falei pro pessoal, não quero ficha criminal, não, quero currículo. Você sabe, né, mas diferente, ficha criminal e currículo, né? Então, se você quiser, né, deixar o currículo no final do curso. Eu também trouxe a Camila, né, uma disciplinada nossa, também está conosco aí, para poder dar um glória caso você não tenha. Amém, irmãos? Estou brincando. E é um prazer, gostaria de convidar o tecladista para misturar aqui comigo aqui. Eu amo a adoração. A adoração, eu fico o dia inteiro na minha casa, estou me preparando para o céu, né? O céu já tem adoração constante, então em casa eu fico adorando o tempo todo. Então, é uma honra estar aqui nessa noite, né? Eu moro ao lado dos seus pastores, apóstolos, Marcelo. Se eu esquecer de chamar de pastor, me perdoa, tá? Eu estou acostumado a chamar de pastor Marcelo, mas é uma honra estar próximo a eles. E aquele negócio, irmão, alguém que vai conhecer a gente é vizinho, né? Ela é, fala comigo. É vizinho e parente que te conhece, né? Então, assim, às vezes tem que tomar cuidado, né? Porque você ouve em casa aí, ó, vai que você ouve um forró em casa aí, e o irmão te encontra aqui na igreja, não tem problema aí. Mas, graças a Deus, vocês têm uma família abençoada, ajudando vocês. A gente está junto com eles lá, vocês são inspirações para a gente. Não é porque eu estou aqui, não é porque vocês são inspiração comigo. Quando a gente passava ali e te ver, né, eles orando, intercedendo pelos irmãos, eu e a pastora, a gente ficou olhando para cá, que maravilha, a gente ficou ali, ó, intercedendo, orando por vocês. E é uma inspiração essa família. É uma família muito carinhosa, muito atenciosa. Tirando o tricolor, né? Mas todo mundo é perfeito, né? Todo mundo é perfeito, né? Tem que ter uma coisinha ou outra, né? Eu sei que vocês estão tristes hoje, mas o importante é que Jesus é vencedor, né? Jesus é vencedor. Nosso time nunca perde, isso aí, nosso time nunca perde. O Fluminense sim, né? O Flamengo é igual a gente, não brincadeira. Vamos para o que importa, vamos para a palavra do Eterno. Abre sua Bíblia aí, João capítulo 17. Não tem como falar de unidade, senão falar dessa passagem. João capítulo 17, versículo 20. Quem for achando que diz amém? João capítulo 17, versículo 20. Amém, irmão? Achou aí? Diz assim, ó: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória, olha o que Jesus está dizendo, eu dei a eles a glória que me deste. Qual o motivo pelo qual Jesus deu a glória para nós? Para que eles sejam um. Assim como nós somos um, e eu deles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amas. Amém? Não tem como falar de unidade, né? Essa palavra
hospital, eu odiava vacina, né, irmão? Odiava vacina. Tudo que eu queria quando eu chegava no hospital era tomar gotinha. Lembra aquele remedinho, dava gotinha? Minha mãe falava assim, não, é vacina. Por que vacina, mãe? Dói? Ela falou assim, dói, mas cura rápido. Porque tudo aquilo que cura rápido, irmão, vai causar dor. É ou não é? Lembra do metiolate? Metiolate? Quem era a época do metiolate? Não na Nutella hoje, irmão, mas naquela época, quem era metiolate? Olha lá, quem era? Irmão, tu ficava curado só de ver metiolate vindo para tua filha. Aí minha mãe, quando dava essa metiolate, ela falava uma frase que hoje eu entendo, mas na época eu odiava uma frase. Ela falava assim, ó, tudo que arde cura, tudo que aperta, uma boa frase do inferno na época que eu vi isso, irmão. Tudo que arde cura, tudo que aperta segura. Hoje eu entendo que realmente tudo que arde cura. Então, às vezes, para Deus curar algumas feridas nossas, vai precisar colocar um metiolate. E essa palavra é um metiolate para a nossa vida hoje, amém? Então vamos lá. A unidade é uma palavra, é um tema central da Bíblia. Desde Gênesis e Apocalipse, o tema a unidade é muito central. O apóstolo Paulo, em quase todas as cartas, se não em todas as cartas, ele vai falar de alguma forma sobre a unidade ou sobre a quebra da unidade. Você vai perceber que no Jardim do Éden, em Gênesis, no começo da história da humanidade, existe uma quebra de unidade. A primeira quebra de unidade é a unidade do homem para com Deus. Que a Bíblia diz que logo depois que tanto Eva, tanto Adão, quanto o fruto que não deveria comer, eles se afastam de Deus. Deus ele vai lá conversar com Adão, mas Adão está afastado. A pergunta de Deus é: onde você está, Adão? Deus sabia onde Adão estava. A grande pergunta não era onde Adão estava, na questão de geografia. A pergunta é: aonde você está, se não aqui, no nosso lugar de encontro? Então a primeira coisa que acontece é uma quebra de unidade do homem para com Deus. E você vai perceber que logo depois existe uma quebra de unidade do homem para com a mulher. Por quê? Porque quando Deus ele confronta Adão, a primeira coisa que Adão faz é: a culpa não é minha, a culpa foi da mulher que tu me deste. Então toda quebra de unidade entre nós e nossos irmãos vai ser resultado de uma quebra de unidade entre nós e Deus. A primeira quebra de unidade vai ser entre nós e Deus. Essa questão de que a culpa é sua é fruto de pecado, irmão. É fruto de uma natureza caída. Porque a culpa é sua, ela se inicia logo depois que o homem cai em pecado. E não apenas sendo isso, logo depois vem quem? Caim e Abel, dois irmãos. Aonde que Deus aceita a oferta de um e não aceita a oferta de outro. Caim se enche de ódio, se enche de fúria. Ele vai lá e mata o seu irmão. Deus vem para a terra e pergunta a Caim: aonde está o teu irmão? E a resposta de Caim para Deus é: acaso eu sou responsável pelo teu irmão? Aí você percebe que essa pergunta paira até hoje. E a pergunta que eu quero te fazer, e de repente a pergunta de Deus para você hoje é: aonde está o teu irmão? Aonde está o teu irmão? Aonde está a tua irmã? Aí você vai dizer: acaso eu tenho responsabilidade sobre o meu irmão? Bom, se Deus perguntou para você: aonde está esse irmão que você está pensando aí agora? Porque eu creio que o Espírito Santo está trazendo nomes aí agora. Se Deus te perguntou, é porque a responsabilidade de ir até o seu irmão é sua. Você quer ver uma coisa? Jesus vai contar 3 parábolas. Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida, aonde a ovelha ela se perde. Logo depois ele vai falar sobre a dracma perdida, é sobre uma moeda que se perde dentro de casa. Então você repara, enquanto uma ovelha se perde do pastor, existe uma moeda que é perdida dentro da casa. Jesus está contando 2 parábolas. Existe alguém que se perde fora e existe alguém que se perde dentro. Existem os perdidos de fora e existem os perdidos de dentro.
Logo depois, Jesus vai contar uma terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. E ele vai dizer: tinha um pai tinha 2 filhos. Um filho, ele sai da casa, ele decide se perder. Mas a Bíblia diz que tem outro filho, que está dentro da casa, apóstolo. Ele está dentro da casa. Uma questão que eu ficava me perguntando era que se o pastor, quando viu uma ovelha perdida, o pastor foi atrás, por que o pai não foi atrás do filho pródigo? Se um filho se perdeu, por que o pai não foi atrás? E uma vez eu orando, eu percebi que essa responsabilidade não era do pai, era do irmão. Existem momentos que o pastor vai atrás das ovelhas perdidas, mas existem momentos que a responsabilidade de ir atrás dos filhos, dos irmãos que se perdem é sua. Porque se estamos dentro e não vamos atrás dos irmãos que estão perdidos, quer dizer que estamos dentro perdidos, igualmente com quem está perdido fora. Os perdidos de fora, os perdidos de dentro. É a responsabilidade. E quando o filho que se vai desonra o pai, o filho que fica e não se alegra com o irmão que volta, ele está igualmente perdido. Ele só está achando que está certo, mas ele está perdido. Dentro da casa, perdido. Por quê? Não é por causa do relacionamento que ele tinha com o pai, é por causa do relacionamento que faltava dentro com o irmão. Quem está comigo aqui? A quebra da unidade é o fato da gente se mover por aqueles que estão perdidos, é a responsabilidade, é a gente olhar para alguém e dizer: é meu irmão, eu tenho pai sim, mas se eu tenho pai, eu também tenho irmão, porque Deus é pai. Porque Deus é pai? Deus é pai porque ele tem filhos, e se ele tem filhos e eu e você somos filhos, quer dizer que nós temos irmãos. E a responsabilidade, nós temos responsabilidade sobre os nossos irmãos. Logicamente, a gente falha muito em identificar quem é irmão e quem não é. Por isso que tem muita gente que vem para a casa de Deus, honra o pai, mas tem a capacidade de desonrar o irmão, porque o que acredita não tem responsabilidade sobre o teu irmão. Você quer ver quem é o seu irmão, quem é a sua irmã, a sua esposa, o teu marido? São teus irmãos, porque Deus não tem netos, Deus não é sogro, Deus é pai. Então a tua esposa é teu irmão, é tua irmã, o teu marido é teu irmão, o teu filho, por mais que seja, a gente fala de filhos, mas o teu filho, ele também é teu pai. Porque Deus não é avô do seu filho, da sua filha. Todos eles, todos nós somos irmãos um do outro. Se você não puder, eu tenho crédito, porque eu ainda não falei isso aqui, olha para quem está do seu lado e diz assim: você é meu irmão. Você é meu irmão. Você é meu irmão. Então você perceber como é que existe uma responsabilidade sobre a unidade. E esse texto ele é primordial para isso. Por quê? Pensa comigo, vai no menino, nos olhos verdes. Escute isso aqui. Você já imaginou, se você tivesse a oportunidade de ver Deus falando com Deus? Imagina, você vê Deus falando com Deus, que é Jesus falando com o Pai. Jesus aqui está falando com o Pai, é uma oração, Jesus está conversando com o Pai. E nessa conversa de Jesus com o Pai, Jesus ele está caminhando para o final. Logo depois disso, Jesus vai para o Getsemane. Se você for olhar o capítulo 18 de João, Jesus está indo para o Getsemane. É a caminhada final. Aqui vai dizer que é a oração sacerdotal de Jesus. E Jesus ele coloca um tema para essa oração: a unidade dos discípulos, a unidade daqueles que eram seus. E então, isso quer dizer para mim e para você que a unidade da igreja precisa ser um tema central das nossas intercessões. A unidade precisa ser um tema central para as nossas
Mas Jesus decidiu orar pela unidade dos seus. Ele disse: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles. Isso aqui é incrível. Por quê? Porque Jesus está dizendo: Senhor, Pai, ajuda eles na unidade. Por quê? Porque a unidade, o poder da unidade, não é só apenas para a igreja, mas é também para aqueles que ouvirão a mensagem da igreja. Se você percorrer a passagem, ele vai dizer que o mundo vai crer que Jesus foi enviado pela capacidade da igreja se unir. Vamos lá, olha para mim. A unidade é a ferramenta essencial para que a nossa mensagem possa alcançar aqueles que estão perdidos. Jesus está dizendo: o teu discurso, a tua pregação, a tua mensagem precisa ser acompanhada pela capacidade de união que você tem com o seu irmão. Você olhando essa oração de Jesus, você vai perceber que um dos maiores inimigos do evangelismo não é Satanás, não é os ateus, não é a perseguição, é a desunião da igreja. Se não estivermos unidos, a nossa mensagem não terá poder. Porque o poder da mensagem, ele está igualado com a nossa unidade. Você quer ver isso na prática? Por que você acha que evangelizar vizinho e parente é tão difícil? É ou não é? Por que é tão difícil você pregar para o seu parente? Talvez seja porque você fala mal da sua igreja para o seu parente. E eu nunca vou para um restaurante comer, por mais que você me convide, se você fala que lá a comida é boa, a galera que serve não serve tão bem. Então, o convite não precisa ser carregado com a unidade. Jesus está dizendo: o maior inimigo da evangelização é a capacidade que vocês têm para estar unidos. Como Jesus é unido com o Pai, como o Pai é unido com o Espírito. Uma unidade e não uma uniformidade. Jesus ele ora por uma unidade e não por uma uniformidade. Pastor, qual é a diferença de unidade para uniformidade? Uniformidade é tudo igual. Unidade é a união dos diferentes em prol de um propósito. Eu vou repetir. Uniformidade é todo mundo igual. E isso tem muita seita que faz isso. Nós não somos uma seita. Nós não pregamos a uniformidade, nós pregamos a unidade. O que é a unidade? É a união dos diferentes em prol de um propósito. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a edificação da igreja depende da unidade dos 5 ministérios: do apóstolo, do profeta, do pastor, do evangelista e do mestre. 5 totalmente diferentes. Irmão, você quer ver uma confusão boa? É você pegar esses 5 e botar dentro de uma sala e perguntar o que a igreja precisa. É ou não é, irmão? Junta a galera aí e fala assim: o que você acha que a gente pode investir na igreja? Irmão, vai ser um negócio. O evangelista vai dizer que precisa sair, que precisa pregar. O mestre vai dizendo que precisa estudar mais a Bíblia. O profeta vai falar: vamos orar. Aí o pastor vai dizer: vamos cuidar do povo. O apóstolo vai dizer: vamos. Imagina isso. Agora, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Esses 5, por mais que sejam diferentes, eles precisam se unir para que uma igreja possa ser edificada. A edificação da igreja depende dos diferentes se unindo em um propósito. Glória a Deus. Então a capacidade que a gente tem de se relacionar com o outro vai determinar se nós somos igreja. Porque igreja não é eu individualmente ou você individualmente. A igreja é a união dos santos. A igreja é a união dos filhos.
igreja. Então a igreja vai depender da forma como a gente se relaciona com o nosso irmão. Eu e você, irmãos, o nosso discurso ele precisa ser carregado pela capacidade de dar para o irmão. Você quer ver uma coisa? 1 João capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó: aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas cegaram os seus olhos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Olha o que a palavra está dizendo. Se você diz, discurso, você diz estar na luz, mas você odeia o seu irmão, ó, é o discurso contra a prática. Eu digo estar na luz, mas se a minha prática é odiar o meu irmão, ele está dizendo, você está nas trevas. Você está iludido, achando que está na luz, achando que é luz. Mas se você não sabe se relacionar, se você odeia o seu irmão, aí você vai dizer para mim assim, pastor, odiar é uma palavra muito forte. Eu não odeio o meu irmão. Bom, dicionário Aurélio vai dizer que o ódio é raiva, rancor, ira, é um sentimento intenso de aversão, traduz-se na forma de antipatia, de aversão, desgosto, rancor, inimizade, repulsa contra uma pessoa. É um desejo de evitar e limitar o relacionamento de você com uma outra pessoa. E pastor, agora estou odiando um monte de gente. Pastor, desculpe, agora eu odeio meu vizinho. Mas você percebe? Se eu e você fazemos isso aqui, se nós praticamos o ódio, porque não é sobre o discurso, irmão. Não é sobre você falar, eu odeio fulano, não, é tua prática. Se na prática você faz isso aqui, ele está dizendo, certamente você tem andado na luz, achando que está andando nas trevas, achando que está andando sobre a luz. Vai melhorar, calma. Fica chateado com o pastor que está. Isso aqui é para curar. Isso aqui é para tirar essa ilusão. Isso aqui é para a gente sair da ilusão de achar que somente a oração, que o jejum, que a leitura da palavra basta para a vida do crente. Não, irmão. Isso precisa transmitir em prática. Precisa frutificar, precisa trazer fruto. Qual é o fruto? É da maneira que eu vivo com o meu irmão. Então a maneira como eu e você lidamos com o nosso irmão vai definir se estamos na luz ou nas trevas. Não é enquanto você conhece a Bíblia, mas é enquanto a Bíblia lê você. Porque uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é a Bíblia ler você. E a gente precisa ser transformado por essa palavra. A gente precisa ter essa união. Vocês estão comigo aí? E para viver em unidade, pastor, o que a gente precisa fazer para que a gente possa viver em unidade? Primeiro, abandone as pedras e comece a pegar o pano e o balde. Jesus não nos deu pedra, Jesus ensinou os discípulos. Você não tem que ter pedra, você precisa ter um pano e um balde. Vocês não foram chamados para atacar pedra, vocês foram chamados para limpar os pés daqueles que precisam de ajuda. Nós somos lava-pés, irmãos. Nós somos aqueles que carregam as macas. Somos carregadores de maca e não atiradores de pedra. Oh, aleluia. Aleluia. Eu fico pensando em Jesus, ele se ajoelhando perante aqueles discípulos. E é fácil de entender Pedro quando ele fala, não começa a lavar os pés. Mas Jesus estava aqui ensinando a postura nossa diante do próximo. Não é em pé, tacando pedra, não, é ajoelhado limpando os pés. E por que ele está perto? Porque tem muita
muita gente está com o pé sujo na caminhada. E Jesus nos ensinou: pega o balde, pega o pano, pedra para fariseu, pedra para fariseu, pano e balde para discípulo. Isso não é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade da igreja. De encontrar alguém, eu fico pensando, irmão, Jesus falando com os discípulos: o ministério de vocês não é para vocês buscarem os limpos, mas é para vocês buscarem aqueles que estão com os pés sujos na caminhada. Procure aqueles que estão com os pés sujos. E quando você encontrar aqueles que estão com os pés sujos, limpa os pés, para que o encontro com aqueles que estão com os pés sujos, você possa transformar as pegadas. Glória a Deus. Não é para dizer sua caminhada é cheia de sujeira, não. É dizer: meu irmão, vem para cá, vem cá, e você se rebaixa para limpar os pés. Glória a Deus. É isso que Jesus fez com aquela mulher que foi pegando no pé. Os religiosos estavam com as pedras nas mãos. Jesus rompe a multidão. Isso aqui eu acho, Jesus nos ensina, irmão, como evangelizar. Porque antes de Jesus falar para aquela mulher: vai, não pegues mais, antes de Jesus fazer isso, Jesus amou ela, Jesus serviu ela. Jesus rompe a multidão, rompe aqueles que estavam com as pedras nas mãos. Jesus se expõe às pedras por amor àquela mulher. Eu te pergunto: quando você vai se expor às pedras por amor a alguém? Jesus rompe aquela multidão, Jesus se ajoelha junto com aquela mulher. O foco de Jesus não é os atiradores de pedra. O foco de Jesus é aquela mulher. Jesus ama aquela mulher. Jesus protege aquela mulher. Jesus cuida daquela mulher. Depois de Jesus ganhar o coração daquela mulher, Ele vai dizer: vai e não peques mais. Jesus está nos ensinando que antes de ganhar o ouvido, ganha o coração. Eu vou repetir. Antes de querer ter autoridade sobre os ouvidos, primeiro ganha o coração. Porque mais importante do que apontar o pecado, liberar o destino. Porque apontar pecado qualquer um pode, irmão. Liberar o destino é só quem carrega a profecia de Deus. É só quem carrega o amor de Deus, ao ponto de você servir, de você se ajoelhar. E é interessante porque é a mesma coisa que Maria faz com Jesus. E o irmão falou que Jesus ele está sentado, Maria, ela se ajoelha e ela usa os pés de Jesus, se percebe? De novo tem alguém se ajoelhando e limpando os pés. E olha o que Jesus vai dizer para os discípulos: aonde o evangelho foi pregado, vocês precisam falar o que essa mulher fez. Não é o que o religioso fez, mas é o que a mulher fez perante a presença de alguém. Quando for pregar o evangelho, fale o que essa mulher fez. Aonde for evangelizar, fale sobre o que essa mulher fez. É Jesus nos ensinando que a nossa postura é de servir, de limpar, de lavar os pés daqueles que estão com os pés sujos e cansados. É a nossa missão, de às vezes parar a nossa caminhada para servir alguém. É fazer o que o bom samaritano fez. Ele para, o bom samaritano, de repente ele tinha hora, ele tinha um compromisso, ele tinha uma responsabilidade, mas a Bíblia vai dizer que aquele bom samaritano ele para. Diferente do levita, do sacerdote que passam direto, que de repente tinha um compromisso. De repente eles tinham hora, mas aquele bom samaritano mostra para mim e para você que o maior compromisso que a gente tem é para aqueles que estão no decorrer da caminhada, deixados quase mortos, sem vida. Jesus está nos ensinando que os discípulos, eu e você, precisamos às vezes parar tudo para poder servir aquele que foi saqueado. O bom samaritano faz isso. Ele vê uma oportunidade, então ele para servir. Quantas das vezes, irmãos, a gente está seguindo a nossa vida, vendo pessoas feridas, e a gente vai seguindo a nossa vida, achando que a responsabilidade, o compromisso é mais importante do que essa pessoa.
É achar que culto, irmão, é só estar entre quatro paredes. Culto é muito mais do que isso, irmão. O apóstolo Paulo interrompe o culto para poder orar com um jovem que caiu de uma janela. Ele interrompe o culto para poder orar para aquele jovem, poder ressuscitar aquele jovem. Vocês conseguem entender o que eu estou ministrando também? Eu lembro de um pastor nosso da plenitude, pastor Amadeu Vieira. Pastor Amadeu é um grande evangelista, um grande pastor missionário. E certa vez ele estava num culto, né, na igreja que a gente chegou a pastorear lá em Rio Vaso. E o pastor Amadeu estava num culto, irmão, de quarta-feira, não sei se é quarta-feira, acho que é domingo, na verdade, é domingo. E o pastor Amadeu ministrando, apóstolo, pregando, e o pagode, irmão, rolando lá atrás da igreja. E o pagode rolando, e o pastor querendo pregar, e o pagode ali, e o pastor Amadeu querendo ministrar. Aí ele falou assim: para o culto. Aí o pessoal ficou todo olhando para ele. Aí ele falou assim: vamos lá no pagode. Mano, aí, evangelista tem aquelas ideias, irmão. Vamos lá no pagode. Mas isso aqui é um instrumento muito poderoso para a gente. Vamos no pagode. O pastor Amadeu poderia ficar reclamando, irmão. Como de repente eu faria. Mas o cara, pagode aqui, pega para eu abaixar esse pagode. Mas o pastor Amadeu interrompeu o culto. E ele falou assim: agora eu vou fazer um culto lá. Vou lá para o pagode. Olha que ideia, pastor. Ó, a dando ideia para o apóstolo aqui. O pastor Amadeu foi lá, irmão. Chegou lá no pagode. O pessoal tocando pagode. Ele falou assim: quero fazer uma oração. Os caras olharam para ele e falaram assim: quero fazer uma oração. Vamos fazer uma oração? Aí o rapaz espera. Vamos fazer oração. Que fácil, você vai atrapalhar meu culto lá. Então você vai ter que deixar fazer uma oração aqui. E isso, irmão, a igreja com ele. E foi lá, o pastor Amadeu começou a orar. Começou a orar. E Deus se manifestou. Glória a Deus. De tal forma, que o cara que estava liderando o pagode, hoje se chama pastor Júlio. Glória a Deus. Que é um dos pastores mais incríveis que eu conheço, irmão. Ajudou a gente no ministério lá. Quando ele voltou para mim, ele falou assim: pastor Amadeu foi lá. E ele acha que ele foi fazer um culto. Não, ele foi me atrair. Ó, escutou. A sarça ardeu e atraiu. Hoje se chama pastor Júlio. O pagode acabou. Por que o pagode acabou? Porque aquele que liderava o pagode se converteu e passou a liderar uma igreja de ministério. O que é isso, irmão? O que é isso? A gente tem que parar por causa de uma vida. É às vezes a gente parar e ir para alguém para poder salvar alguém. Não é ficar conformado de termos a nossa casa perdida, nossos amigos perdidos. Não, Deus ele quer enviar você. É o poder da unidade. A unidade se revela no cuidado que a gente tem um com o outro. Ah, pastor, mas aquele irmão parece que é primo. Parece cunhado. Aquele irmão dela. Nem irmão, pastor, é primo. Todos somos irmãos. Irmão, só Jesus não pode pegar aqueles 12 caras e colocar dentro do meu ministério. Pensa comigo, irmão. Qual é a probabilidade de dar certo, irmão? Pedro junto com João, junto com Judas, junto com Tomé. Misericórdia, irmãos. Pensa comigo. Aí uma vez, apóstolo, eu encontrei um missionário. Aí ele falou para mim assim: rapaz, qual igreja você serve? Ele: não sirvo igreja nenhuma não. Você é missionário, não serve igreja nenhuma? Ele: não, o pessoal de igreja é muito complicado. O pessoal de igreja é muito complicado. Aí minha esposa olhou para mim e falou: não, deixa quieto. E eu me coçando, falei: vou ter que falar. Falei: irmão, quando você encontrar uma igreja boa, perfeita, sem complicação, não entra nela não, senão você vai complicar tudo lá, irmãos. E aí eu falei assim: mas pastor, eu falei: irmão, pensa comigo. Se você quer sair de uma igreja, porque a tua igreja tem pessoas complicadas, com certeza você não seria um discípulo de Jesus. Ou você serviria no mesmo ministério de Judas. Já pensou nisso, irmão? Já pensou em ser liderado por Pedro?
Já pensou, irmão? A gente não seria, irmão, discípulo de Jesus. Talvez seja por isso que Jesus escolheu esses caras para andar junto com ele. Jesus andava com esses caras. A congregação de Jesus, que ele andava, que ele caminhava, é nesses caras. Era um pior do que o outro, irmão. Igual é você, irmão, um pior que o outro, irmão. Seja sincero, irmão. Irmão, seja sincero, irmão. A gente é muito ruim, irmão. Sério. Irmão, as pessoas não gostam da gente, às vezes, por aquilo que a gente faz. Imagina se soubesse o que a gente pensa, irmão. Olha aí, ó. Eu sempre digo pro pessoal da igreja, já pensou? Se aquilo que você pensou ontem, vou nem pegar, deixa passar não. Se aquilo que tu pensou ontem fosse colocado aqui no caixão da igreja, você ia gostar? Ou você ia sair por aquela porta e nunca mais voltar? Por quê, irmão? Porque a gente é ruim, irmão. Pô, a gente precisa mais de tanto que qualquer um, irmão. Todos nós, se pudéssemos, colocar na nossa testa assim, ó, em óculos. Em óculos. Todos nós estamos passando por transformação, por construção. Mas a nossa construção, e é isso que eu e você precisamos entender. A nossa construção depende do irmão que está do seu lado. O profeta precisa do evangelista. O evangelista precisa do mestre. O mestre precisa do pastor. Todos nós precisamos caminhar em unidade. Porque o que falta em mim, Deus colocou em você. Entende? O que eu tanto preciso pode estar em você. O que você tanto precisa pode estar no irmão que está do seu lado. E eu vou além. E aqui eu vou caminhando no final. Eu vou além, porque o que você tanto precisa, de repente, está naquela pessoa que você tanto despreza. O pastor me fala isso na Bíblia, o bom samaritano. Porque esse homem ferido, muito provavelmente era um judeu. E quem vai cuidar dele? Não é o levita, não é o sacerdote, é o samaritano. E os samaritanos não se dão bem com os judeus. Olha quem Deus envia para poder cuidar desse homem. Aquela pessoa que não estava bem. Então as suas feridas seriam limpas. Ele seria cuidado por aquela pessoa que ele não gostava. Aí você pensa, Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de uma bênção. De repente a sua bênção, o teu milagre, está justamente com aquela pessoa que você tanto se distanciou. A resposta da sua oração pode estar com aquela pessoa que você perdeu a aliança. Você quer ver? Jesus vai encontrar Paulo no caminho de Damasco. O que a Bíblia diz? Que Jesus encontra Paulo e deixa Paulo cego. Não carro do cavalo, você sabe que, né? Bíblia não diz que tinha cavalo, né? Está vendo? Então, um carro do cavalo. Mas se você quiser acreditar que é um cavalo, também tem problema. Mas a grande questão é que Jesus tem um encontro com Paulo. Escuta isso aqui, Jesus tem um encontro com Paulo. Jesus então, Paulo cai por terra. E a primeira coisa que acontece é que Paulo fica cego. Paulo fica cego. Aí a Bíblia diz que também pega Paulo pela mão e leva para uma casa. E Paulo fica lá 3 dias naquela casa, sem comer, cego, orando. Só que logo depois, Jesus encontra quem? Ananias. Ananias, você vai para uma casa, lá à direita, não é à esquerda, à direita. Brincadeira. Vai naquela casa à direita. E você vai encontrar um homem lá chamado Paulo. E você vai impor as mãos sobre ele. Eu preciso que você entenda isso aqui. Ananias vai lá, e a primeira coisa que Ananias fala é dizer, na versão atualizada de Paulo Vitor: que isso? Você está doido, Jesus? Você está falando que eu vou lá orar por um cara que matou os cristãos, que está querendo que me persegue? Você quer que eu vá lá e ore por alguém que me persegue? Você está dizendo que eu preciso ir lá e orar por alguém
de tudo para estar longe. Porque a cegueira dele vai ser curada quando você for lá e interceder por ele. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ananias, como bom discípulo, obediente, Ananias vai lá. Ele vai orar por Paulo. E a Bíblia diz que as escamas dos olhos de Paulo saem. Existem feridas que Deus vai abrir em nós e vai dar a chave da cura para aquelas pessoas que ali se distanciou. Deus ele abre uma ferida em Paulo para dizer: a partir de agora você vai depender. Você vai depender daqueles que você tanto persegue. E Deus ele abre uma ferida em Paulo e vai dizer: a cura da sua ferida está naquela pessoa que você tanto persegue. Isso aqui é para trazer uma revelação para nós aqui nessa noite. Existem feridas que Deus, não foi Satanás, porque Deus também abre feridas. Deus, ele tem aberto feridas para a gente entender que nós dependemos um do outro. Que nós dependemos um do outro. Que nós dependemos um do outro para a gente prosseguir na caminhada cristã. Glória a Deus. Capítulo 18, Jesus sobe no Getsemane. Jesus, o Deus encarnado. Aí ele vai dizer para 3 discípulos: Pedro, Tiago e João, vão lá orar comigo. Jesus está dizendo: nesse momento de tanta luta que eu vou viver, eu preciso que vocês estejam comigo. É o Deus encarnado dizendo: eu preciso que vocês estejam comigo. Sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você? É que a falta de companhia vai fazer com que a nossa luta seja muito maior. Mesmo Jesus sendo Deus encarnado, com toda a glória, mesmo Jesus tendo todo o poder e autoridade, a Bíblia diz que esse mesmo Jesus vai dizer: vamos lá, preciso que vocês estejam comigo em oração. Essa luta eu não posso estar sozinho. É Jesus ensinando para mim e você que essa luta que você está vivendo, vai depender de companhia de pessoas para você passar por ela. Porque a estratégia de Satanás é isolar a gente do exército que nós fomos chamados. Golias, eu adoro isso aqui. Golias ele está de frente do exército. E olha qual é a fala de Golias: eu quero só um soldado. Um soldado. Eu quero só um soldado. Me traz um soldado só, que eu vou guerrear contra esse soldado. E se eu ganhar esse soldado, todo esse povo vai ser subjugado. Olha a estratégia de Golias: era isolar um soldado. Porque ele sabia que um soldado isolado é batalha perdida. O gigante, ele permanece na mesma estratégia, irmão. Isolar soldados, para que ele possa ter mais força contra você. Porque ele sabe que um exército unido, que uma família unida, que uma igreja unida, que um ministério unido, o inferno ele não tem poder, ele não tem a capacidade de vencer uma igreja unida. Por isso que ele vai dizer que a igreja, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Porque uma igreja unida, as portas do inferno não prevalecem. Então a estratégia é isolar você do teu ministério. O que a depressão faz? O que a ansiedade faz ao longo do século? O Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo, o terceiro país mais depressivo do mundo. E o que a ansiedade e a depressão faz? Isolar você. Isola você da sua família, isola você da igreja. Por quê? Porque você isolado é fraco. Mas quando vocês se unem com a igreja, porque o Senhor, porque o nosso Deus, Ele não é o Senhor do soldado, Ele é o Senhor dos